Como combater o vício da pornografia? Boa noite, senhores. Antes de mais nada, queria desejar a todos uma feliz festa da Divina Maternidade de Maria, né? Hoje nós celebramos aí o fato de que Maria é a mãe de Deus, né? Ainda que esse título escandalize muitos que inclusive se consideram cristãos. Eu vou mencionar Nossa Senhora mais uma vez ao final, mas esse vídeo ele não é focado somente aos católicos. Eu já falei sobre pornografia mais de uma vez nesse canal, né? Inclusive o meu último vídeo tem alguns anos já e o áudio ficou estourado. E eu acredito que eu falei basicamente tudo que eu acho que deveria ser falado ou que eu tenho a oferecer sobre o tema. Mas eu acho que é sempre bom visitar esse tema porque ele é um tema seríssimo e com frequência pessoas me buscam no privado para desabafar sobre esse vício. Inclusive, nas últimas 2 semanas, ao menos 2 pessoas me buscaram para falar sobre isso, né? Então, alguns anos se passaram, como eu disse, desde o último vídeo, então obviamente que a minha experiência aumentou ligeiramente. Então, como combater esse vício nojento? O primeiro passo é reconhecer que é o consumo da pornografia e, consequentemente, da masturbação, que as duas coisas vão, em 99% dos casos, juntas, que essas duas coisas são inerentemente ruins. Nós vivemos em uma sociedade tão corrupta que o mal é promovido como algo bom. Você vai escutar em todos os locais que a masturbação é algo benéfico, faz bem inclusive para a saúde. Alguns vão usar até a ciência para dizer que a masturbação é algo bom. Vão dizer que assistir pornografia não causa mal nenhum. O mais bizarro é que você vai ter até mulheres defendendo as prostitutas, basicamente, né? Porque chamar essas mulheres de atrizes é um desserviço à profissão de atriz. Elas são prostitutas. E que isso não é uma coisa que desumaniza a mulher, que não tira da dignidade da mulher. Então, esse é o mundo que nós vivemos, né? Em que algumas vezes feministas que supostamente defendem a mulher acima de tudo vão dizer que a mulher deve estar livre para ter a sua conta lá. Não citarei nomes de sites para que a pessoa não sinta curiosa em olhar, mas vocês sabem agora qual é a moderna forma de fazer prostituição. E essas mulheres são entrevistadas em grandes canais aí no YouTube como se fossem empresárias. Esse é o mundo que nós vivemos. Prostitutas hoje se pagam de empresárias e são aplaudidas pela massa porque a mulher dirige uma Ferrari comprada com o seu árduo trabalho de prostituição. Então, esse é o mundo que nós vivemos. Um mundo em que a pornografia está a um clique de distância, que jovens como eu, por exemplo, são expostos à pornografia com uma idade extremamente tenra, 12 anos, 11 anos. E olha que no meu caso, você tinha que trabalhar para encontrar essas coisas. Você tinha que baixar lá um Kazaa, um software para baixar música e procurar, e às vezes você nem sabia o vídeo, dava na sorte o que ia vir. Hoje em dia, você basicamente aperta um botão e a pornografia está lá, né? Então, a mídia ela estimula, a imodéstia e a sexualidade estão em absolutamente tudo. Filmes, novelas, livros, tudo. A normalização da sexualidade, tudo. Então, convencer as pessoas e você que a masturbação e a pornografia são coisas ruins é o primeiro desafio. E para tanto não é necessário sequer uma posição bíblica ou eu pregar para vocês o catolicismo e dizer Deus não gosta disso. Não. A própria razão natural, a própria filosofia,
a compreensão da natureza humana é suficiente para que a pessoa conclua que essas duas atividades elas são imorais. Aquilo que é contrário à natureza, aquilo que é usado de forma desordenada, ou aquilo que é feito de forma a impedir um fim que é natural e bom, como por exemplo o preservativo, né, que tenta obstruir o fim natural da relação sexual, que são as crianças, então isso é um ato imoral. Você está tentando bloquear aquilo que é naturalmente o fim e bom. Né? No caso da masturbação, São Tomás de Aquino vai dizer que ela é ainda mais desordenada do que a fornicação, sexo fora do casamento. Por quê? Porque você está utilizando o seu órgão de forma completamente contrária à natureza. A sua genitália, ela existe para a procriação. Então, o ato masturbatório, ele é um ato totalmente egoísta, ele é um ato infrutífero, ele é um ato em que a pessoa ela busca o prazer por si mesmo, quando na verdade esse prazer ele é simplesmente um auxiliar, né, para a cópula, ele é um bônus, ele está ali para estimular o casal, obviamente devidamente casado, né, a alcançar o fim da reprodução, né, e da união do casal também, que não é algo ruim em si mesmo. A masturbação é, como eu disse, algo que você está usando o seu órgão de forma errada. Aquilo que dá a vida está sendo jogado ali, nem preciso detalhar. E é algo solitário. Né? Então você deve se sentir um fracassado toda vez que você o faz. E muitas pessoas, quando elas começam a se viciar nessas atividades, né, e elas percebem que a racionalidade dela está indo pro saco, porque você começa a ser escravo daquela atividade, ela começa a perceber naturalmente que esse ato leva a uma sensação de desgosto, de nojo. E a pessoa que ainda não foi contaminada, está começando a se viciar, a reação natural é sempre a vergonha. Você tem que provavelmente ter sido coagido a fazer essas coisas. Um coleguinha te falou que era legal, aí você fez pelo respeito humano, mas você fez escondido quando era criança. Há aquela sensação de desconforto. Então, naturalmente, você sabe que aquela ação ela é errônea. A pornografia, ela também é algo totalmente desordenado. Você está tratando as mulheres, ou o homem, caso você seja uma mulher que assista, né? Que é mais raro, mas hoje em dia a corrupção já chegou a esse nível que mulheres assistem pornografia. Você está tratando essas pessoas como objetos. Né? E você muitas vezes está cometendo adultério se essas pessoas forem inclusive casadas. E isso que é engraçado, né? Que essas garotas de programa, né? Essas empresárias, né? Elas tratam a si mesmas como objetos e ficam assim escandalizadas quando ninguém as quer como uma namorada. Né? Ficam escandalizadas que as pessoas as julgam. Ou seja, essas mulheres chegaram a um ponto de uma dissonância cognitiva tão grande que ela vive uma vida de prostituta, mas quer ser tratada como princesa. Então esse é o mundo que nós vivemos. Né? Então a pornografia ela é uma desconexão, ela leva, como eu disse, a esse vício. Você está ali vendo, está estimulando o seu corpo a ver essas coisas. Quando você passar a não ser um bundão
fracassado que fica assistindo essas porcarias, você vai ter se comprometido, porque a sua libido vai ter diminuído, porque você vai ter super estimulado o seu cérebro com essa porcariada. Então, quando você tentar fazer algo mais normal, você vai estar tão desordenado que as coisas não vão funcionar bem. Isso vai te afetar pro resto da vida. A sua memória vai estar completamente contaminada. Você vai facilmente ficar excitado com qualquer bobagem. Então, a coisa é totalmente desordenada. O pecado, ele obstrui a razão. Você vai ficando cada vez mais imbecil, mais escravizado. O indivíduo está lá, até muitas vezes em um relacionamento pecaminoso, mas que seja, né, tendo relações com a namoradinha, mas a mulher vai embora e ele já abre a pornografia, tamanha desordem. Então, o primeiro passo é esse, é reconhecer a imundície que você está inserido. E olha, eu não estou te julgando, eu estava lá. Eu ainda sou tentado a essas coisas, tá? Mas eu estava numa imundície assim. Eu nunca escondi nesse canal e nos podcasts que eu já participei. Eu era um mulherengo completo, viciado em todo tipo de loucura. Pornografia era um dos meus vícios. Então eu cheguei aos mais baixos. Enfim, não posso discutir essas coisas aqui por uma questão de modéstia, mas eu estava baixo. Então, eu sei como é. Você é um imundo. E muitas vezes você, se Deus está te dando essa graça atual, você se sente um imundo. Deus me perdoe pelo excesso de detalhes, mas muitas vezes você termina esse seu trabalhinho nojento e você passou, né, aquela ânsia, e você olha para si mesmo e fala, nossa, que lixo, né? Que porcaria. Aí você tem que ir lá se limpar, ir lá e acabou, né? Toda aquela ânsia, você fica ali... Você se age como um animal. Então, reconhecer essa imundície é o primeiro passo. Se você não reconhece a imundície, você não sairá dela. Tendo reconhecido a imundície, o que você deve fazer? Veja, com toda sinceridade, você jamais conseguirá vencer essa batalha de forma plena sem o auxílio divino. Então, o meu conselho final seria converter à Igreja Católica, ter acesso a padres, diretores espirituais, a confissão, a oração. Mas se você ainda não está nesse ponto da sua vida, você ainda não é religioso, você ainda pode atacar o problema no seu aspecto natural. Os movimentos da carne nessa direção aí desordenada, eles tendem a ocorrer em certas ocasiões. Geralmente, procrastinação. Excesso de uso do celular, falta de exercício, tédio. Você deve observar na sua vida quais são as circunstâncias que ativam esses movimentos. Eu te garanto que, na maioria dos casos, você vai estar em um dia ruim, você está entediado, deitado na cama, né, dando scroll lá no seu telefone sem parar. E são essas, geralmente, os ativadores. Então, o primeiro passo para vencer esse vício é exatamente fugir dessas ocasiões e tornar a sua vida mais saudável. Ser
mais ativo, vai sair para correr. Gaste o seu tempo bem, não fique no celular. Está entediado? Vá ler um livro, saia, não fique ali. Começou a tentação, vá sair, vai correr, vai para academia, que seja. Eu não gosto muito de academia, mas é isso para outro vídeo. Mas eu vou em academia, mas eu vou em uma que é vazia e eu vou à noite. A academia é um ambiente muito imoral. As mulheres se vestem igual prostitutas em academia, muitas vezes. Tá? Então não é um local para quem está excitado, muitas vezes vai só piorar. Mas enfim, faça algum tipo de exercício. Para aqueles que já são católicos, religiosos, assim que a tentação vier, peça auxílio. A Deus, aos santos, à Virgem Maria, ela que nunca pecou, pura, peça ajuda ao anjo da guarda. Fala, me ajuda. Assim que a tentação vier, peça auxílio. Então, acabei dando 2 conselhos em um. Primeiro, fugir das ocasiões que te levam a isso. Né? Tornar a sua vida mais ativa, menos o ostracismo. Né? A cabeça vazia é a oficina do diabo. Faça coisas úteis. Preencha seu tempo com coisas santas, edificantes. É um indivíduo que está cansado, bom cansado, né? Trabalhou, fez exercício, ele chega em casa bem, cansado, come, quer dormir. É um indivíduo que está entediado, com muita energia, lá no celular, olhando o Instagram, jogando para cima, acaba caindo numa foto de uma menina bonitinha, às vezes até acidentalmente, uma coisa leva a outra. Ele começa a olhar, apreciar aquela menina, aí começa a olhar outras fotos, daí a pouco tá olhando outras fotos, daqui a pouco vai procurar ali foto de mulher online, pum, pum, já tá assistindo pornografia. Então é evitar isso. O uso celular, principalmente, a porta de entrada hoje em dia. Então é minimizar o uso do celular o máximo possível. Tá? A oração, como eu disse, se você é católico, vá à confissão com frequência. Peça auxílio do anjo da guarda, São José, aqueles santos que sempre deram exemplos de pureza. A Virgem Maria é o melhor exemplo. Peça ajuda aos santos que tiveram uma vida de impureza e se tornaram santos. Maria Madalena, Santo Agostinho, são exemplos claros. Tenha uma devoção a esses santos. Leia, né, por exemplo, as Confissões de Santo Agostinho, né, que era um cara que estava enfiado aí na luxúria. Tá? Faça penitências, né, para você combater, geralmente, esses pecados da carne, significa que o sujeito ele não tem uma grande fortaleza. Ele está acostumado, ele é efeminado. Ele deixa o corpo comandar as ações. Então, geralmente, o cara que é viciado em pornografia, masturbação, é preguiçoso, ele tem essa tendência de maneira geral. Ele é um cara ou mulher que deixa o corpo domar. Né? Então é um cara que muito provavelmente quando acorda de manhã, a cama está muito confortável, demora a sair da cama, fica lá e pega o celular porque está difícil para sair, aí tem que trabalhar e não quer sair de casa porque está frio, aí fica enrolando. Então uma forma de combater esse lado efeminado, né? Esse lado efeminado aqui eu não estou dizendo homossexual, tá? Eu digo efeminado é um termo filosófico que diz aquela pessoa exatamente isso, né? Que deixa a emoção controlar, né? Um indivíduo que não tem fortaleza. Então, para combater essa falta de fortaleza é exatamente você não satisfazer a carne. Então é você fazer penitências, é você, por assim dizer, ensinar ao seu corpo que quem manda é a sua alma, é o seu intelecto. Porque o corpo ele deve estar submetido, as suas paixões elas devem estar submetidas à sua razão.
Se suas paixões te controlam, então você é um animal irracional. Então é sempre isso, é fazer pequenos atos penitenciais. Hoje eu quero comer um chocolatezinho. Aí você fala, não vou comer chocolate hoje. Você acordou na cama, a cama está confortável, está muito frio lá fora, não quero sair da cama. Se esforce para sair da cama. Rápido. Esse tipo de coisa, tá? Então, ensine o seu corpo a ser dócil à sua vontade, fortaleça a sua vontade. Isso o ajudará. Tá? O último conselho, caso eu não me lembre de nada, senão eu aumento aí o número, é ter paciência. Se você tem um vício, ele é um vício. Você não vai vencer esse vício de uma noite para outra. A não ser que você receba uma graça sobrenatural, será um trabalho árduo, tá? Então você deve ter paciência. Se você cair, você deve, obviamente, se arrepender daquilo que você fez, você não deve ficar feliz ou conformado com a sua queda, mas não torne a situação pior do que ela é. Não se martirize. Não comece a achar que você é o pior indivíduo do mundo. Não comece a se desesperar, principalmente se as quedas forem constantes, e elas serão. A tendência é a gente começar a achar que não tem como consertar, que você está perdido, que você é um lixo humano. Principalmente se você já se converteu, você percebe que aquilo é um pecado, que você está ofendendo a Deus. A sensação é de que você é um péssimo católico, um péssimo cristão, e você não há solução para o seu problema. E aí você começa, não deixa de ser um pecado de orgulho, porque você começa a achar que você é a criatura mais miserável do mundo. E que o seu problema é maior do que o de todos. Que você é tão especial e tão horroroso que o seu problema não tem cura. Ou você é irredimível. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. A misericórdia de Deus ela é infinita. A única obstáculo entre você e a misericórdia de Deus é exatamente você não aceitar a misericórdia de Deus. É você rejeitá-la. Esse é o pecado contra o Espírito Santo que a Bíblia fala. É você rejeitar Deus, a graça, e dizer, não, eu não tenho cura, eu estou pecando mesmo, Deus não conseguirá jamais me corrigir porque eu sou imundo. Então você está dizendo não para Deus. Você está dizendo que Deus não é poderoso o suficiente para te corrigir. Você é tão imundo. Lembre-se. E é por isso que o católico tem essa vantagem, porque nós temos o exemplo dos santos. Jesus nunca pecou. Se esse é o seu único exemplo, muitas vezes você fica... Não que Jesus não baste, é óbvio que ele basta. Ele é suficiente. Só que ele nos deu uma família humana, ele nos deu o santo, ele nos deu uma mãe. E muitas vezes a gente se identifica mais, né? Porque Deus nunca pecou, Jesus nunca pecou. Mas quando você vê a vida de santos, que muitas vezes vê uma vida de mediocridade, de imundície, e pela graça de Deus e o amor que eles tiveram a Deus, eles se corrigiram, isso te dá esperança. Maria da Madalena era uma prostituta. Santo Agostinho era um gnóstico. Tinha amante, teve filho com amante, saía para as baladas, só foi converter com 30 anos de idade. Então, nos exemplos são muitos para te dar esperança. Então, seja caridoso consigo mesmo. Caiu? Ok, é ruim. Caí. É natural que você se martirize por um tempo, fique insatisfeito, choroso, triste.
mas você deve se levantar e tentar de novo. Você vai confessar os seus pecados, vai para o confessionário, confesse e tente de novo. Se você cair, você levanta e tente de novo. O que você deve é tentar o máximo que você conseguir não cair. Se você caiu uma vez por dia durante 3 dias, e aí você conseguiu ficar uma semana sem fazer e cair, você deve, obviamente, se sentir péssimo, mas tente se apegar ao positivo. Agradeça a Deus por ter te preservado por uma semana, ao invés de simplesmente um dia. Porque lembre, todo bem que você faz não é por sua própria força. Esse é outro conselho. Lembrei de mais um. Você jamais, como eu falei lá no começo, ou não falei, não sei, você jamais conseguirá vencer esse vício sozinho. Você não consegue fazer bem nenhum sem o auxílio de Deus. Quanto mais vencer um vício. Então, se você começar a achar que você vai conseguir vencer o vício da pornografia com sua própria força, com suas próprias pernas, você só vai se frustrar. Você vai perceber que você não dá conta, você vai cair, você vai perceber exatamente que você é um imundo, e aí você vai desesperar. Então você tem que logo de cara reconhecer a realidade que você não tem a força e jamais terá para vencer esse vício sozinho. Se você tentar com as suas próprias pernas, você vai se ferrar. Então você precisa do auxílio divino e você precisa colocar essa dificuldade nas mãos de Deus. Então você deve sempre reconhecer a sua mediocridade, mas perceber que, assim como São Paulo diz, é na sua pequenez, é na sua fraqueza que você é forte. Porque se você reconhecer a sua fraqueza e se der a Deus com humildade, aí Ele vai te ajudar, Ele vai te elevar. Aí é possível você vencer. O grande erro, dependendo do temperamento, não de todos os temperamentos, mas, por exemplo, temperamentos melancólicos, etc., é exatamente esse perfeccionismo, essa ilusão de que você deveria ter feito algo diferente e você é o imundo, de fato é, mas que é algo que você sozinho tem que fazer para vencer as coisas. E não é. É a graça divina que vai te tirar desse buraco. O que você deve fazer, se é que você... A única coisa que você deve fazer é se conformar com essa graça, é assentir a essa graça. E se evitar as ocasiões de pecado, etc. Então tenha paciência. E quanto mais viciado você era, mais paciência você tem que ter. E perceba que, obviamente, o indivíduo que está totalmente viciado, começando a sair do vício, a culpabilidade dos seus atos é menor. Tá? Eu não estou aqui dizendo que você não tem culpa. Não estou dizendo isso. Mas o indivíduo que está tentando vencer um vício, é óbvio que ali há uma desordem muito severa e para vencer isso daí, muitas vezes leva tempo. Então, tenha paciência. Outra, se a coisa ela for muito séria, não há problema em pedir ajuda não espiritual. Muitas vezes você vai precisar de um auxílio psicológico, psiquiátrico. Agora, tenha certeza que o indivíduo, o profissional que você vai contratar, ele seja católico, cristão. Não, católico. Que ele entenda, ou ao menos que ele entenda que isso, a pornografia, a masturbação sejam inerentemente ruins. Porque se você pegar um freudiano, um psicólogo, psiquiatra moderno, ele vai te dizer que não há nada de errado. Eu conheço pessoas que tinham, mulheres inclusive, que estavam virgens ou em um relacionamento e o namoradinho queria, porque queria levar a menina a fazer os atos, ela não queria, ela tinha aquela natural e boa modéstia e reserva,
Mas o psiquiatra foi lá e falou: não, isso é repressão da sociedade, você tem que se soltar, isso aí é a sociedade tradicional cristã que te oprimiu, vai, se solta. Então, tenha muito cuidado com profissionais. Mas se o seu problema ele é severo, muitas vezes você vai precisar de algum tipo de auxílio. Mas, na vasta maioria dos casos, uma vida espiritual ativa basta. E a confissão, tá? A confissão é um mini exorcismo, inclusive. Tá? Então, meia hora de vídeo, acho que eu vou parar por aqui. Então, para resumir, viva uma vida ativa, edificante, não seja preguiçoso, não fique na cama muito tempo, não fique mexendo no celular demais, evite coisas que são imodestas, filmes imodestos, não fique olhando foto do Instagram de mulher libidinosa, coloque essas coisas para lá. Procure entender quais são as circunstâncias que levam à sua queda e tente exatamente bloquear aquelas circunstâncias. Tá? Ore. Seja caridoso nas suas quedas, né? Não se sinta a pior pessoa do mundo. Reconheça a queda, procure entender o que é que você fez de errado. Muitas vezes é a falta de oração, tá? Reze assim que a tentação vier, vê aquela vozinha lá no seu subconsciente, viu uma foto que te atraiu, pega aquele momento e corta o mal pela raiz. Antes do consentimento total. Reza, pede o anjo da guarda, me ajuda. Nossa, eu tô começando a querer fazer. Me ajuda, pelo amor de Deus, anjo. Tira a fonte da tentação da sua frente, nem que tenha que sair de casa para dar uma corrida no quarteirão. Se jogue lá, acho que foi São Francisco Santos, que se jogou lá nos espinhos, né? Ou Santo Antônio, sei lá. Faça isso se necessário. Jesus fala, melhor se arrancar um olho, se o olho te faz pecar, arranca o olho. Né? Se o seu celular é a fonte do seu pecado, joga ele para fora da janela. Tá? E paciência e conversão, meu filho, porque se você é ateu, né, eu comecei a vencer o vício da pornografia já ali no meu período de ateísmo, mas foi por uma graça atual de Deus. Mas a coisa ela só progrediu fortemente quando eu me converti. E a coisa não vai embora não, até hoje eu tenho meus momentos, tá? Algumas pessoas vencem o problema muito mais rápido. O meu calcanhar de Aquiles é a luxúria, pela vida que eu vivi. Tá? Então, é isso. E para os católicos, a Virgem Maria é onde você deve ir. Porque ela vai te levar a Cristo, tá? Mas eu digo isso porque ela, enquanto divina mãe de Cristo, trouxe Cristo ao mundo. Cristo escolheu vir ao mundo através de Maria e ele gosta que você chegue até ele pela mesma via, que é ela. E ela é imaculada, ela nunca pecou, ela era pura. Ela tinha uma pureza, ela provavelmente foi a mulher mais bonita que já existiu no mundo, porque ela era o supra-sumo da criação. Ela está acima dos anjos, não em natureza, mas na ordem da graça. Então ela deve ter sido uma mulher maravilhosa. E ainda assim ela viveu uma vida de total pureza e se entregou totalmente à vontade de Deus. Ela tinha um amor puro por Deus. Virgem, eterna virgem. Então nela você vai encontrar esse amparo. Exemplo, amparo e essa maternidade divina, como Jesus, ele então, por ter assumido uma natureza humana, ele de certa forma é o nosso irmão por Maria, então ela é a sua mãe espiritual.
Enquanto mãe, ela conhece as suas dificuldades. E muitas vezes é muito mais fácil a gente se aproximar da mãe do que do pai lá durão. Então tenha em Maria esse amparo. Reze. Está sendo tentado? Reze o terço. Peça a ela. Mas não somente a ela, né? Obviamente, como eu disse, os santos que você se identifica, santos que tiveram uma vida similar, o anjo da guarda, Jesus, é claro. Pega uma cruz, beije a cruz, faça o sinal da cruz, faça algum gesto santo. E o meu último conselho que eu acabei de lembrar é: entenda bem a fé católica. Entenda bem o que é a natureza do pecado. Porque muitas vezes as pessoas, por terem um péssimo conhecimento do que é pecar, elas acabam ficando escrupulosas. Porque muitas vezes você é tentado, vem aquela imagem grotesca na sua mente, pode ser a imagem mais grotesca, sei lá, o vídeo mais pornográfico que você já assistiu na sua vida, mais nojento possível, aparece na sua mente em um dado momento, aleatoriamente, ou porque você olhou para alguma coisa. Algumas pessoas que não têm uma completa compreensão do que envolve o pecado mortal, só de ter essa imagem grotesca aparecendo na mente, ela já acha que pecou. E aí, toda vez, se ela começar a ser tentada com essas imagens com frequência, o que vai ocorrer, principalmente alguém que está tentando vencer a imundície da pornografia, muitas vezes o demônio tenta, e ele tem poder sobre a memória, não sobre a vontade e o intelecto, mas sobre a memória. Você vai começar a achar que toda vez que você pensa numa mulher pelada, ou melhor, não que você pense, mas que essa imagem vem à sua mente, que você pecou mortalmente. E aí isso leva ao desespero. Que você vai achar que você é um escravo do seu próprio cérebro, da sua própria mente. Então conheça muito bem o que envolve o pecado mortal. Para ser um pecado mortal, você tem que ter conhecimento, você tem que ter intenção, né, um assentimento da vontade. Então, se a coisa aparece na sua mente, você não pecou, não é sua culpa que a sua memória às vezes produz essas porcarias. Tem que ter você tem que deliberar, ver que está pensando sobre aquilo, reconhecer que aquilo é algo ruim, se deleitar e consentir. Então tem algumas etapas. Até o próprio deleite, né, você olhar e ter um momentâneo deleite, ainda não qualifica um pecado mortal. Qualifica muito provavelmente um pecado venial, se você se deleitou ali sem perceber. Há necessidade de um consentimento concreto para que haja um pecado mortal. Então, converse com um bom padre para que ele te oriente. Se você está ficando escrupuloso, é bom ter um diretor espiritual. É bom, o negócio está saindo de foco, manifestar esse escrúpulo, né, conversar sobre ele no seu confessionário, falar: padre, eu estou desesperado porque eu pensei sobre isso, não sei se pequei ou não, e se o padre for bom, ele vai te dizer: não, calma, filho, assim, se assado. Tá? Tá fora de foco ainda, né? Voltou. Então, é isso. Eu tento, obviamente, sempre acudir as pessoas que me buscam no privado. Muitas vezes eu demoro, tá? Às vezes eu não vejo a mensagem, eu vejo, não tenho condição de responder. Mas lembrem-se, eu não sou médico, eu não sou padre, eu não sou seu pai também. Mas eu faço o que posso, tá? Então espero que esse vídeo os ajude de alguma forma. Não percam a esperança. E hoje, especificamente, eu ofereci a comunhão, os méritos, os infinitos méritos da comunhão a todas as pessoas que, como eu,
sofrem de luxúria. Pessoas que têm vício de pornografia, masturbação, sofrem, estão tentando vencer esses problemas, eu ofereci aos senhores. Tá? Então, procure aí os vídeos passados que eu gravei. Um tá lá, áudio estourado. Acho que eu gravei um muitos anos atrás sobre os perigos da pornografia, etc. Então é isso. Tenha uma excelente noite e até a próxima.